não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares, fiel ao compromisso. Bom, nossa irmã vem mais uma vez, sabiamente, nos mostrando todas as nossas dificuldades do dia a dia, né? A forma como nós encaramos os desafios, as coisas que temos que fazer. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, numa corrida ansiosa que muitas vezes gera depressão, gera o cansaço, gera frustração, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Na verdade, não importa o quanto a gente faça, importa como a gente faça. Se nós fizermos o melhor, tá feito. Se não deu para fazer tudo, não tem problema. A gente tem sempre que lembrar que a cada dia cabe o seu dia e que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Então a gente entrega para quem? Para Deus, nosso Pai de amor e bondade. E confia, porque com Ele nunca tá errado, nunca nada vai dar errado. É isso. Obrigada e boa palestra. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, abençoando-nos, envolvendo-nos em seu amor. Pedimos a Ti, Senhor, que nos traga o despertar das nossas consciências através dos seus ensinamentos. E também pedimos à nossa mentora, Joana de Ângeles, que com essa alegria, que com a sua inspiração e o seu carinho, envolva a Séries Moarri, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Tá? Alô? Alô? Agora tá. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Joana de Ângeles. O nosso tema dessa tarde está no Livro dos Espíritos, no capítulo 19, nos itens de 522 a 524. Fala dos pressentimentos. Quem já não os teve? É uma coisa estranha, né? Às vezes nos incomoda, às vezes nos dá um friozinho na barriga. Mas se a gente acha que é uma coisa ruim, não é não. E a gente vai ver por que o pressentimento é algo bom na nossa vida. Vamos ver se eu acerto. É ao contrário ou é assim? Olha lá. Por que nunca ninguém acerta? Ah, tá bom. Então, o que é o pressentimento? A gente sabe que é um conselho, né? Um conselho íntimo de quem? De um bom espírito, de um espírito que nos deseja o bem. Mas pode ser também uma outra coisa, pode ser uma intuição. Uma intuição de algo que a gente sabe que está escondidinho lá no nosso inconsciente. E, no momento preciso, isso se superficializa e manda flashes para que a gente possa prestar atenção e tomar as medidas necessárias. Porque, antes da gente reencarnar, todos nós, espíritos encarnados que aqui estamos, a gente entra em contato, sabe, quais são os gêneros de prova por quais a gente vai passar. A não ser naqueles casos de espíritos ainda muito rudimentares em termos de condição moral, enfim, que tem aquelas reencarnações compulsórias, esses não entram, não, em contato, digamos assim, para poder fazer esse cronograma, essa programação reencarnatória. Mas a gente, não é que a gente mande no negócio, a gente dá um palpitinho aqui, um palpitinho ali, mas, de qualquer maneira, a gente sabe o que nos espera quando a gente reencarna.
Até os espíritos dizem que a gente, quando faz uma série de, enfim, escolhas não muito felizes quando está aqui, outras boas, mas uma porção que, enfim, não é lá grande coisa. E quando a gente desencarna e chega lá, e tem toda a orientação da espiritualidade, a gente se conscientiza das besteiras que fez, daquilo que deixou de fazer, né? E estava na programação antiga. Então, o que acontece? A gente quer resolver os nossos problemas tudo de uma vez só. Então, a gente pede para vir cego, surdo, mudo, paralítico, tetraplégico, etc., 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 para poder a gente resolver tudo numa tacada só. E aí, o que os nossos mentores dizem? Não, filho, não dá certo não, você não vai conseguir. Você teve uma outra situação não tão difícil, não deu certo. Vamos devagar. Então, com a gente, eles vão conversando, vão combinando, para que a gente tenha, enfim, um gênero de provas que seja um fardo que a gente possa carregar. Então, isso aí a gente já tem conhecimento. Nenhum de nós pode dizer assim, eu vim aqui para a Terra, eu reencarnei, poxa, mas eu não sabia. Sabia. Todos nós sabíamos. Como eu não sabia mexer nisso aqui. Voltou. Tem que trocar isso. Não. Mais um. E você. Então, o que ele fala aqui? Tendo estas caráter assinalado, ou seja, esse gênero de provas é algo que marca muito a gente. Então, fica no nosso inconsciente de uma forma assim bastante firme. Então, o que acontece? A gente, determinadas situações que nos remete a algo que está lá no nosso inconsciente, em situações que a gente vivenciou na existência passada, o que acontece? É como se fosse um mecanismo se acionando. E olha que vem o quê? A voz do instinto, ou seja, aquele conteúdo que estava lá no nosso inconsciente, se superficializa e vem sob a forma de pressentimento para que a gente não repita determinadas posturas ou atitudes em que, em vidas passadas, a gente fez e que não foram positivas, que nos trouxeram sofrimento, nos trouxeram dor. E, então, é um instinto nos ajudando. É ainda uma forma da gente ter essa ajuda do nosso inconsciente, da nossa existência passada. É claro que, quando a gente reencarna, a gente esquece. Né? É o tal chamado véu do esquecimento. É necessário para que a gente possa começar de novo. Porque muitos palestrantes aqui disseram, e várias vezes, se a gente se lembrar, soubesse de tudo que a gente fez na outra existência e daqueles que convivem conosco, a coisa ia ser muito difícil, muito dolorosa. Então, por isso que a gente esquece. Mas Deus nos dá uma colher de chá, através, então, desse instinto que nos faz relembrar de uma forma assim vaga, mas no momento preciso, de situações que fazem parte, digamos assim, do contexto reencarnatório do momento. Exemplo, pressentir que vai desencarnar. Às vezes a gente pensa. Eu ainda não pensei, não, mas não pensei. Mas, assim, tem gente que pensa, né? Tem gente que sente que o tempo está acabando, independente de estar muito velhinho, não. Né? Evitar em um certo local. Né? Você vai, então, a determinado local, de repente você pensa assim, acho que eu não vou por ali, não. Não sei, mas alguma coisa está me dizendo que eu não devo ir. E olha, acerta em cheio. Porque, se fosse, ia ter algo que iria ser desagradável, prejudicial. Determinadas atitudes. Né? Isso acontece muito com a gente. De repente, a gente se deixa levar por um rompante e quer fazer coisas, e vem aquela vozinha lá no fundo da nossa cabeça. Acho que não vou fazer isso, não. Eu acho que não vai dar certo. E olha que está certo. É justamente não só o nosso instinto, o nosso inconsciente nos mandando mensagens, como também um espírito amigo, um espírito benfeitor, nosso mentor espiritual, um espírito familiar que já tenha um grau evolutivo maior do que o nosso, que está ali buscando nos ajudar. Não vou explorar você. E o que é o próprio instinto, então? É aquilo que eu falei, o conhecimento que a gente
tinha do gênero de provas que, antes de reencarnar. Todos nós, e a gente não precisa nem perguntar assim, não, vou perguntar lá ao médium para dizer que ele tem essa possibilidade de me dizer quais são as minhas provas. Ou então, puxa, é covardia a gente não saber que tipo de provas a gente vai passar. Não precisamos de nada disso. Basta a gente se olhar, né, a tal do mergulho interior, e olhar à nossa volta, o nosso contexto de vida. Está aí. Né? Eu já falei uma vez, era uma pessoa muito impaciente, uma jovem extremamente impaciente. E só convivia com pessoas que me torravam a paciência. Para quê? Para eu aprender. Então, cheguei a uma conclusão. Eu era impaciente. E, com esse contexto que eu tive, né, que Deus me concedeu, pude minimizar essa impaciência que eu tinha. Então, tudo isso, todas essas situações estão gravadas no nosso inconsciente. E, quando é necessário, diante das provas, diante de situações, o que acontece? Essa memória é reativada. E aí vem o quê? O pressentimento. Eu voltei? Tudo. Ah, não. Isso aqui não está funcionando. É porque ela é mais evoluída. Mais um, isso. E por que a gente fala sobre isso? Porque os espíritos influenciam o nosso cotidiano. Porque a gente vive tão mergulhado no mundo, né, da matéria, a gente se materializa tanto que se esquece de uma coisa primordial. Somos espíritos imortais. Interessante quando a gente fala assim, um espírito apareceu, todo mundo treme na base. Não, era um encarnado. Aqui está cheio de espíritos, encarnados e desencarnados. Então, dependendo do teor, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, os espíritos vão nos influenciar. Como assim? Às vezes a gente reclama, eu estou sendo vítima de espíritos obsessores. Os espíritos estão prejudicando a minha vida. Então, eu vou ler ali. Os espíritos nos influenciam de forma positiva ou negativa, dependendo do teor dos nossos pensamentos e sentimentos. Pergunta: quem é responsável pela companhia espiritual que a gente tem? A gente mesmo. Então, o tipo de pressentimento, o tipo de pensamento, o tipo de influenciação que a gente vai ter, vai depender de quem? Da gente. Do tipo de pensamento, de sentimentos, de atitudes que vão demonstrar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão espiritual, ou seja, o tipo de companhia que a gente vai ter. Então, nós é que precisamos começar a fazer essa distinção nas escolhas. É para isso que a gente está aqui na Casa Espírita. É claro que a gente vem na Casa Espírita para poder ter o esclarecimento, que são as ferramentas que a gente vai usar para poder trabalhar as nossas questões. A gente vem na Casa Espírita para ter uma comunhão melhor com Jesus, com Deus, com a espiritualidade benfeitora. Né? A gente vem para fazer o trabalho voluntário, o trabalho de ajuda ao próximo, para trabalhar o nosso sentimento, a nossa beneficência. Mas é principalmente para a gente aprender a lidar conosco próprio através dessas ferramentas que nos são concedidas. Então, na realidade, quando Joana nos fala que somos vítimas de nós próprios, através das nossas escolhas, através do tipo de companhia que a gente atrai. Então, por isso que a gente precisa, para poder ter companhia de bons espíritos, a gente policiar pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, espera aí. Então, o nosso mentor espiritual, se a gente não está pensando legal, não quer nada com a gente. Claro que quer. É um espírito amigo, é um irmão amoroso que está sempre pronto a nos ajudar. Mas ele só pode nos ajudar de que maneira? Se a gente permitir. Ele está mandando para nós vibrações amorosas, pensamentos, ensinamentos, orientações, tentando nos inspirar. Mas a nossa faixa vibratória, o nosso padrão vibratório está tão baixo que a gente não consegue acessar. Obrigada. Essa aqui é meu mentor espiritual.
Foi. Então, o que o mentor espiritual faz aqui? Nos momentos cruciais. Então, o mentor espiritual que assiste o encarnado, ele vai estar sempre perto, mas não é dizendo tudo o que a gente tem que fazer. Né? Será que eu devo comprar um carro? Será que eu não devo? Será que eu devo uma festa? Será que é isso? Será que... Não, não é isso. São nos momentos cruciais de escolhas que são importantes dentro da nossa programação reencarnatória, dentro do direcionamento que a gente vai dar a essa existência. Então, o que acontece? Ele vem nos advertir, ele vem nos ajudar, vem nos orientar. E isso é o quê? O pressentimento. Né? Não devo ir por aquela rua, não devo fazer tal escolha. Não é que ele diga para mim, não faça isso. Vem aquele pensamento para que a gente possa refletir a respeito daquilo e fazer a escolha com mais segurança. Mas cabe a nós estar ligados, estar atentos, porque, na maioria das vezes, a gente não dá a mínima para o nosso mentor espiritual. E a gente só vai procurá-lo quando as coisas estão ruins para o nosso lado. Aí a gente se lembra do mentor, a gente se lembra de Joana, a gente se lembra de Jesus, a gente se lembra do Pai. Né? Então, isso aí. E eles estão sempre nos trazendo advertências com relação às questões morais, para que a gente se modifique. Porque mentor não veio aqui para nos ajudar a trabalhar as coisas materiais. Eles até ajudam uma vez ou outra, mas não é esse o foco. O foco é justamente nos ajudar o quê? Com relação às questões morais. E com relação às questões materiais, quando forem coisas importantes, que tenham, digamos assim, uma importância maior no direcionamento da vida, enfim, da existência, com relação à família, coisas importantes que terão, digamos assim, um peso maior, mas não em coisas menores, porque não é essa a proposta deles. Mentor. Enfim. Foi 2, mentor? Então, a doutrina espírita aborda de forma responsável a questão do pressentimento. Por quê? Nos orienta. Porque, senão, a gente começa a ser o quê? Vítima de espíritos brincalhões. Como assim? Então, o pressentimento também pode ser de espírito brincalhão? Pode. De que maneira? Nos levando, digamos assim, a buscar no nosso inconsciente situações? Não. Nos inspirando. Se a gente estiver num padrão vibratório que não seja legal, atitudes, pensamentos, sentimentos que não sejam legais, a gente vai entrar em comunhão e ligação com quem? Com eles. Então, a doutrina espírita ela é muito responsável na medida que nos fala que somos responsáveis pela companhia que temos e pelas consequências das escolhas que fazemos. Né? E os pressentimentos dados pelos bons espíritos, eles só aparecem nos momentos adequados. Não é pressentimento a toda hora. Né? Quando eu comecei na casa espírita, não era uma casa espírita séria, mas tinham pessoas que iam lá buscar que a dirigente, e ela se negava, e por conta disso ela era má, que ela dissesse tudo que... Enfim, as companhias espirituais, o que estava havendo, como é que estava o perispírito deles. Era esse tipo de questionamento que eles queriam dentro da casa espírita, quando, na realidade, não é para isso que a gente vai. A gente vai justamente para isso, para se esclarecer, para entrar em contato com a espiritualidade benfeitora, para poder buscar a trabalhar a nossa beneficência, o nosso amor, a compreensão uns com os outros. É essa a proposta da casa espírita. É a gente trabalhar, né, o nosso espírito, trabalharmos-nos, porque, na realidade, nós somos o espírito. Então, as interações entre os dois planos de vida devem ser feitas com responsabilidade. Ou seja, os espíritos eles não estão a nosso serviço. Né? O nosso mentor espiritual ele não é nosso empregado. Ele é o nosso orientador, o nosso amigo. E para que nós tenhamos condições de receber uma ajuda mais efetiva, nós precisamos nos permitir receber essa ajuda. De que maneira? Buscando no autoconhecimento, buscando na vigilância,
condições para que tenhamos essa ajuda, possamos acessar essa ajuda que está sempre ao nosso dispor. Porque, olha só, os bons espíritos não gastam seu tempo em assuntos banais e inúteis. Não perdem tempo. Será que Joana de Ângeles vai perder tempo com as nossas questõezinhas particulares? Um espírito dessa envergadura, os mentores da casa, os outros espíritos benfeitores. Então, não adianta a gente vir aqui, porque a gente vem aqui para ser ajudado, com certeza, e eles nos ajudam. Mas eles nos ajudam através do esclarecimento, para que a gente, pegando isso que eles essas ferramentas, esses conteúdos, e a inspiração, o envolvimento que eles nos dão, a gente possa, então, através do esforço, através da busca da mudança íntima, fazer escolhas melhores. É essa a proposta. Enfim, o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Porque, na realidade, ainda não aconteceu. Mas como é que eu sei que vai acontecer? Pois que está lá, ó. Eu sabia das coisas. Eu sabia porque tinha que passar, porque fazia parte do meu gênero de provas. Mas o que a espiritualidade benfeitora nos diz? Você vai ter que passar por isso. Mas, se você passar desta forma, vai ser um prejudicial. Se você buscar passar da outra, você terá, digamos assim, melhor êxito. Conseguirá passar com menos dificuldade. E isso também acontece com determinadas pessoas, que isso está no livro, lá no livro dos médiuns, no capítulo 15, segunda parte, item 184. Que possui uma espécie de dupla vista. O que é isso? Isso dizia antigamente. É a visão da alma. Né? Em vez de ver com esses olhinhos aqui, a gente, no desdobramento, a gente enxerga no todo como espíritos. Então, o que acontece? Essa espécie de visão, essa visão da alma, que ele chama de espécie de dupla vista, ele nos permite entrever as consequências das coisas atuais. Ou seja, eu, quando estou afastada do meu corpo, não estou preso ao corpo físico naquele momento em que, para eu perceber, eu preciso dos 5 sentidos. Então, quando eu me afasto, estou semi-livre, que na liberdade total a gente não tem, continuamos ligados, né, por aquele cordão de prata, como se diz, o que acontece? Eu tenho condições de analisar melhor as situações com as quais eu esteja vendo e com as quais eu estou lidando. Aí eu estou vendo na condição de espírito, não na condição de espírito encarnado. Então, eu posso ver posso analisar e chegar a uma conclusão das consequências de determinadas atitudes que eu posso tomar, bem como eu posso entender as causas, ou seja, a filiação dos acontecimentos que, nesse momento, estão se dando ao meu redor. Por que eu estou passando por isso? Né? Quando a gente está aqui, e a doutrina espírita nos ajuda o quê? A entender o nosso gênero de provas e as nossas expiações. Porque ninguém aqui está passando por nada, nenhum tipo de desafio é um desafio que seja injusto. Pelo contrário, faz parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de fortalecimento também. Né? O que Jesus falava? Ele não dá fardos mais pesados do que a gente possa carregar. Não é isso? Que ele diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, enfim. Por quê? Porque, na realidade, antes da gente reencarnar, é tudo programado direitinho. Eu me lembro que, uma vez, uma aula que eu fui, e tinha umas figuras mostrando o processo de programação da reencarnação. É muito interessante. Né? Várias salas onde os espíritos se reúnem e analisam, é uma coisa maravilhosa. E, na realidade, a gente, às vezes, quando está passando aqueles momentos difíceis na nossa vida, aqueles desafios que a gente acha que são mais pesados, e a gente acha que está só, não sei vocês, eu já pensei assim, eu estou só, meu Deus. E a gente não está, porque a gente tem uma equipe de espíritos benfeitores, né? Trabalhando por nós. E, acima de tudo, a gente tem Deus, né, que é o nosso Pai.
o nosso pai querido, né? Abba, que quer dizer papaizinho, como Jesus dizia, né? Nosso querido Mestre Jesus, nosso amigo maior, né? A gente não tem noção do amor que o Mestre querido tem por nós, do carinho. Por isso que ele é um pastor que apacenta as ovelhas. Ele diz que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Por quê? Ele está cuidando de cada um de nós. Por isso que todos nós temos um tratamento personalizado. Por incrível que pareça, nós não damos aos nossos filhos, enquanto estamos aqui encarnados, o tratamento que a espiritualidade amorosa, a serviço de Jesus, nos dá. Então, por isso que, nos momentos difíceis, a gente nunca está só. Nos momentos alegres também não. Então, isso tudo, pessoas que têm essa característica de perceber, de ter essa visão da alma, de ter essa, de uma forma mais fácil, digamos assim, mais ostensiva, são chamados médiuns de pressentimento, né? Que é uma categoria dos médiuns inspirados. Isso aí me chocou muito na época, né? Não está dando para vocês verem quem é? Então, é o Ayrton Senna. Quem viu, aquilo ficou marcado, essa fotografia ali, ó, dele assim atrás do carro, abaixado pensando. Alguém lembra? Né? Como ele estava ali, uma fisionomia tensa, carregada, pensativa. Por quê? Né? O que vocês acham? Pressentimento. Né? Você vê que ele mostrava-se pensativo, fisionomia tensa, ele não queria correr, mas tinha, enfim, né, o compromisso, a obrigação contratual, e ele foi correr, não teve jeito. E o que aconteceu? Ele desencarnou. Então, espera aí, vamos entender. Então, ele desencarnou porque ele foi correr? Não, ele desencarnou porque ele tinha que desencarnar. Mas, espera aí, mas ele recebeu, ele teve esse pressentimento, era para ele não correr? Não. Nem sempre é assim. Às vezes é o acessar ao nosso gênero de provas, né, pelo nosso instinto, pelo nosso inconsciente que se superficializa, e a gente tem contato com essas impressões. Mas não quer dizer que a gente tenha que mudar o rumo dos fatos. Precisávamos passar por aquilo. Mas por que muitas vezes vem? Digamos que seja para a gente se preparar melhor. Pode ser uma resposta. Não é isso? Para que a gente possa não ser tomado de surpresa. Não é isso? Isso aqui é um outro caso, isso aqui já não é tão mórbido. Uma jovem, né, estava lá no quartinho dela, e a cama dela ficava junto da janela, assim. Aí, de repente, ela cismou e pegou a cama e arrastou para o outro lado do quarto. Mas fez isso sem pensar. Depois ela parou e pensou, meu Deus, mas por que eu botei a cama para lá? Eu não gosto de fazer essas coisas, gosto de arrumar meu quarto com calma. Mas ela tinha que sair para ir para a escola, e foi. Foi para a escola e tal, teve o dia dela, voltou para casa, fez o que tinha que fazer e foi dormir. Quando ela estava dormindo, ela acordou com um estrondo horroroso. Era um carro que tinha perdido, a mulher que dirigia tinha perdido o controle, entrou pela parede onde tinha a janela do quarto dela, onde estava a cama anteriormente, e fez um estrago terrível. Se ela tivesse deixado a cama ali, possivelmente teria ficado extremamente ferida, gravemente ferida, ou teria desencarnado. Aí, nesse caso, é diferente do caso do Ayrton Senna. Ele não poderia, de modo nenhum, pela obrigação contratual, de deixar de correr. Era muita coisa que impedia que ele tomasse uma medida diferente. No caso dela, é algo mais simples, porque poderia ser evitado. Tá? Um outro caso. Uma senhora de idade avançada, né? Ela era velhinha, mas era lúcida, então. E ela estava em casa reunida com a família, né? A família estava lá visitando ela, e era aquela alegria, mas ela estava estranha. Como ela diz, ela sentia algo estranho, uma angústia esquisita, que ela não sabia por quê. Não era nada físico, era uma sensação que ela não sabia explicar.
E os filhos e netos viram que ela estava assim chateada, tristinha, meio angustiada, e tentaram alegrá-la. Ela disfarçou, brincou e tal, conversou. Mas aquela sensação, aquela impressão esquisita estava incomodando. Aí ela pediu para descansar após o almoço e foi deitar. Aí chegou a hora do lanche, foram chamá-la. Ela tinha desencarnado. Ou seja, aquela sensação que ela teve, né, o pressentimento da hora do desencarne. É uma coisa horrorosa? Não, terminou o tempo dela. É uma coisa horrorosa que aconteceu com a Ayrton Senna? Não, terminou o tempo dela. Ah, é fácil falar quando não é com a gente. Não, gente. A gente tem que começar a buscar entender os processos pelos quais a gente precisa passar para reequilibrarmos-nos a nível perispiritual e, principalmente, a nível de consciência. Não é fácil, quem fala para vocês tem as suas dificuldades, mas busco trabalhar isso dentro de mim. Porque, num momento qualquer, aí pela frente, né, o desafio vai bater à minha porta, como na porta de todo mundo. E para que serve a doutrina espírita? Para que serve a psicologia espiritual? Para dizer que eu faço curso na casa? Para eu poder dizer que eu já li todos os livros da doutrina? Que eu já li toda a série psicológica de Joana de Ângeles? Não é para isso, não. É para eu me preparar para passar pelos desafios da vida, desafios esses que eu aceitei quando estava fazendo a minha programação reencarnatória, eu pedi, então chega agora, eu não posso me revoltar. É claro que, dentro desse processo de desafios, a dor está presente. Claro que está. Somos espíritos ainda imperfeitos, que precisamos de algo muito ostensivo para que nos acorde, para que nos dê condições de prestar atenção às coisas, às situações. E a gente só presta atenção quando a dor bate a porta. Não vamos nos iludir. Quando está tudo bem, com raras exceções, e, com certeza, como dizem os palestrantes, aqui devem ser essas exceções, com exceção de mim, né? Mas, assim, quando está tudo bem, a gente não se lembra de Deus. A gente não se lembra de Jesus. A gente não se lembra de Joana, só na hora que está fazendo curso. A gente não se lembra da nossa real condição como espíritos imortais. Então, é necessário que esses desafios venham para que a gente, em contato com a nossa amiga dor, a gente esteja atento e busque fazer diferente. Principalmente quando a dor é do ponto de vista moral, emocional, a gente busca se conhecer. E, em se conhecendo, em tendo maior intimidade conosco próprios, como espíritos imortais que somos, a gente, com certeza, vai adquirindo maior maturidade para lidar com as nossas questões e com as questões do nosso próximo. Então, o que são sonhos premonitórios? Nós falamos de pressentimento. Agora, vamos falar de sonhos premonitórios. São aqueles, eu não sei se ali está dando para vocês verem, tem um avião caindo, tem não sei o que lá, uma ponte caindo, tem não sei o que pegando fogo, ou seja, as catástrofes, né, as tsunamis da vida que acontecem, onde milhares de pessoas desencarnam em massa. E sonhos premonitórios avisando isso acontecem. E o que são isso? São aqueles sonhos em que as pessoas que os têm veem fatos que são vistos ou vivenciados em sonho e que vão se realizar na vida material, aqui no nosso dia a dia. Acontece, sim. Então, a gente vivencia isso em sonho, em desligamento, e a gente vai ver mais adiante, mas as coisas acontecem. Então, são de 3 formas, 3 tipos diferentes. Vamos ver a primeira. Vamos lá. Isso aí acontece, é mais fácil. Quando, durante o sono, o que acontece? A gente até falou no início, a gente se desliga, o corpinho está aqui dormindo e eu
eu saio. Então, eu vou ter condições de avaliar aquela situação na qual eu estou inclusa, que faz parte da minha vida, mas com uma visão mais ampliada, no sentido de que não estou tendo a me jungir a carne. Eu estou ali presa assim, somente àquela condição material em que a minha visão é muito ligada à materialidade. Não que eu deixe de ser ainda um espírito encarnado, mas pelo fato de eu me afastar, eu já tenho, digamos assim, uma melhor condições de ter um olhar diferenciado. Então, eu posso entender melhor, não é isso? As realidades e as leis que regem a vida e o universo. Até porque eu vou ter, se eu estiver buscando esclarecimento, eu vou ter a companhia do meu mentor espiritual, de espíritos familiares, amigos, segundo aquilo que eu busco, as minhas intenções. Tá? Então, com isso, eu tenho uma condição melhor de entender aquele processo, e, quando eu acordo, eu venho com aquelas noções que eu mesma busquei e me conscientizei, e posso resolver de uma forma melhor a situação que está à minha frente. Que vai acontecer, né? Porque premonitório sempre é algo que vai acontecer. A segunda forma de sonho premonitório é quando, estando no plano espiritual, eu vou conversar, eu vou estar com espíritos encarnados benfeitores espirituais, seja o meu mentor, um familiar, e eles vão me aconselhar, vão me orientar a respeito de algo que vai acontecer, em relação aos fatos que ainda estão para acontecer. Porque o sonho premonitório é sempre algo que vai acontecer. Então, eles me orientam, eles me preparam, digamos assim, para aquela situação que vai acontecer. E, quando eu acordo, eu trago comigo essa lembrança daquilo que eles falaram, daquelas orientações que me deram. E, nesses dois tipos de experiência, seja naquela em que o espírito se desliga do corpo durante o sono e, na sua condição de espírito semi-liberto, ele tem uma visão mais ampla e mais real daquilo que o cerca, e de como aquilo pode se desdobrar, ou seja, nessa segunda condição, em que eu, no desdobramento, durante o sono físico, eu vou estar em contato com espíritos benfeitores que vão me orientar a respeito do que vai acontecer, e nos dois fatos eu trago, quando acordo, a lembrança. Esses dois fatos, parece que a gente está vivendo, nessas duas situações, parece que a gente está vivendo aquilo de fato. Né? A gente acorda com aquela impressão de que realmente participou daquilo, mas não participou. E por que isso é tão forte? Porque as visões, essas noções, nos são trazidas através da linguagem telepática, ou seja, das imagens que nos são colocadas na mente. Então, é como se eu tivesse vivenciado aquilo. Quando nós estamos encarnados, mesmo que a gente pense em determinada situação em que a gente vivenciou, é mais difícil para a gente se sentir exatamente naquele lugar, naquela situação, porque nós temos o corpo físico que nos embota um pouco, né, essa condição de viver aquela impressão, aquela lembrança que a gente tinha de uma forma mais ostensiva. Mas, nesse caso, em que a linguagem telepática nos é trazida enquanto a gente está semi-desligado e as imagens nos são trazidas, então aquilo fica bem marcado na nossa mente. E, quando a gente volta, a gente consegue lembrar com maior clareza aquilo que nos foi trazido, ou seja, o que vem adiante. O terceiro caso. Esse é o modo mais raro de ocorrer o tipo de sonho premonitório, pois, além de ser muito preciso, mais rico em detalhes, às vezes até com datas, horas e locais, são verdadeiras visões proféticas de fatos que irão acontecer em um espaço de tempo que pode variar, olha que interessante, de algumas horas até vários séculos de antecedência. Olha só, um exemplo de uma visão profética foi o Apocalipse de João. Né? E a gente vai entender por que isso acontece. Tadinha. Nessa modalidade de sonho,
O espírito encarnado que sonha ao dormir é transportado ao local e hora exatos no futuro, aonde os fatos irão acontecer, assistindo o desenrolar das cenas reais, e, ao despertar, irá se recordar desses fatos com riqueza de imagens em detalhes. Vocês entenderam? Eles vão no futuro. Como é que pode, hein? Por que isso acontece? Por que será? Então, a gente tem que entender que o tempo é relativo, gente. Einstein já descobriu isso. Se mesmo dentro do planeta o tempo é relativo, porque, na realidade, nós temos presente, passado e futuro se confundindo neste momento. Como assim? Em locais em que o fuso horário fez que a hora fosse mais adiantada, coisas já aconteceram, coisas vão acontecer. Tá certo? Em outros locais que a coisa é um fuso horário abaixo, menor do que o nosso, coisas já aconteceram. Então, tem fatos no nosso mundo que já aconteceram, e nós estamos aqui, fatos que vão acontecer, e nós estamos aqui. É como se presente, passado e futuro se misturassem. Isso dentro do nosso planeta. Imagina isso no mundo espiritual. Imagina isso no universo. Aí a gente diz assim, mas eu não entendo isso não. Como é que pode ir para o futuro e voltar? Que nem aquele filme De Volta para o Futuro. Isso, na época, não sei, muitos de vocês devem ter visto, muitos também não. Mas, assim, parecia uma coisa fantástica, e a gente sabe que não é. Eu não entendo de física, então não posso dar explicações profundas a respeito disso. Mas entendo que isso é possível, por conta da relatividade do tempo. E Einstein, que foi um missionário, que veio até nós para poder desvendar a física, de modo que a gente pudesse entender com mais qualidade e realidade o nosso universo, o nosso mundo, a partir do nosso planetinha, o que acontece? Nos mostra, assim, que o tempo é relativo. E nós, na nossa condição de espíritos em desligamento, a gente tem condições, sim, de acordo com situações especiais, companhias especiais, motivos especiais, é tudo um monte de especiais aí no meio. Não é simplesmente, oba, deixa eu ir, não é bem assim. Mas isso pode acontecer. Tá? Então, por isso que os sonhos premonitórios, por isso que as pessoas conseguem, Nostradamus foi eu não sei se existe todas as premonições dele, se concretizaram, estão se concretizando, eu não me interessei ainda de ler. Mas, assim, são pessoas que têm esses sonhos e realmente são levadas ao futuro para ver coisas que vão acontecer. Um futuro próximo, ou então um futuro muito distante, que parece que para a gente é algo absurdo, porque a gente pode ver que, no espaço, em determinadas condições, o tempo anda mais devagar do que aqui. Se nós pegássemos dois gêmeos, um fosse com uma nave espacial e fosse lá para o espaço, fosse fazer uma viagem espacial, e o outro ficasse aqui. Quando o outro retornasse, esse que foi viajar, ele estava com o mesmo jeito, o mesmo aspecto de quando iniciou a viagem. O gêmeo que ficou aqui estava bem envelhecido. Então, são essas coisas que a gente não consegue entender. Naquele filme 2001, Odisseia no Espaço, isso nos explica direitinho, nos mostra direitinho como isso acontece. Então, é possível, sim, diante dessa relatividade, dessa flexibilidade do tempo. E por que temos sonhos premonitórios? Para a gente se preparar. Para a gente, quando são aqueles sonhos, com as tsunamis, os vulcões, enfim, os desabamentos, para a gente se preparar. Olha só, com conta dessas coisas dos furacões, hoje as pessoas, principalmente no Japão, já se preparam, já tem uma tecnologia que prevê furacões. Olha só. Vê que coisa interessante. Então, com as premonições, a gente já se prepara para passar por aquela situação que vem lá no futuro, vem lá na frente, mas de uma forma menos sofrida. E por que certos sonhos premonitórios não se realizam, não se tornam realidade? Porque, às vezes, a gente precisa de uma sacudidela para nos impressionar.
Tipo assim, a gente está tendo um povo, uma pessoa, está tendo determinado posicionamento. E esse posicionamento, essas atitudes, esse modo de vida, pode levar a um fim, a uma consequência drástica, dolorosa. Então, os espíritos benfeitores mostram a essas pessoas que têm essa possibilidade, essa característica, esse futuro que pode acontecer, para que tomem as medidas necessárias. Quando tomam as medidas necessárias, ou seja, buscam minimizar essa situação, não precisa que se aconteça. Em determinados casos, é necessário, em outros, não necessariamente precisa. Então, por isso que os sonhos premonitórios, às vezes, não se realizam. Porque, realmente, o que a espiritualidade tentou fazer surtiu algum efeito. O caso do Júlio Hazek, dos Mamonas Assassinas, ele sonhou que um avião estava caindo. Estava falando com o cabeleireiro dele, e dizendo que estava pintando o cabelo, que ele pintava o cabelo de vermelho, e ele disse que tinha sonhado com um avião caindo. E o avião, isso foi de noite. E, no dia seguinte, o avião deles caiu e eles morreram. Outro. Abraham Lincoln, né, o 16º presidente dos Estados Unidos, também teve um sonho premonitório. Ele estava dormindo, sonhou que acordou, andou pela casa, lá a Casa Branca estava vazia, estava tudo calmo. Aí ele chegou a uma sala grande, tinha assim, uma esquife, um caixão, e tinha um homem, um cadáver lá dentro. Então, os soldados estavam tomando conta, ele perguntou ao soldado, quem é que morreu? E o soldado disse, o presidente. Aí ele acordou, mas achou que fosse um sonho. Pouco depois, ele é assassinado, né, por um homem que não estava aceitando o fato dele buscar a libertação dos escravos, a abolição da escravatura. Outro. E, finalmente, para terminar, os sonhos proféticos, que são sonhos premonitórios, sim, mas que abrangem um grande número de pessoas, civilizações. É o caso do Apocalipse de João, que trouxe para um alerta para que a humanidade pudesse mudar, né, suas atitudes, o modo de agir, as suas visões de realidade, né? E Jesus já sabia disso, e ele, inclusive, no Evangelho, em Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 20, ele fala sobre isso, sobre as profecias. Porque o João falava de coisas sérias, mas, por conta disso, por isso que foi proibido por Moisés a caso das adivinhações, né? Moisés, o primeiro responsável pelo que recebeu, o médium que recebeu os 10 mandamentos, ele proibiu esse negócio de médium estar fazendo adivinhações. Por quê? Justamente por conta disso, dos falsos profetas. Sonhei, como diz lá nas Escrituras, quando, na realidade, pode até ter sonhado, mas que tipo de espírito, de acordo com o que ele sentia, pensava, deu a ele essa informação? Às vezes era mistificação. Então, por isso que Jesus falava, guardai-vos dos falsos profetas. E os prodígios dos falsos profetas, vocês podem ler, é muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, que fala a respeito de situações que estão aí pelo mundo, na nossa realidade. É só a gente prestar bastante atenção, estar atento e entender que o Evangelho de Jesus nos manda o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é isso que a doutrina espírita, que a psicologia espiritual nos convida a fazer. Através do autoconhecimento, aprendemos a nos conhecer, a nos amar, a nos perdoar. E, dessa forma, temos condições de agir com misericórdia, com caridade para com o nosso próximo. É isso aí, gente. Foi corrido, mas eu tinha que trazer para vocês todo esse contexto. Que Deus nos abençoe.